Rafael Veiga pode pintar no Flamengo. Vamos entender, então, dentro de campo que não está funcionando, PVC? Vamos ver lá. a prancheta? Prancheta neles. Eu acho que tem uma questão que passa. A prancheta foi para esse lado, foi para o outro lado. Dos dois lados. É uma prancheta dupla, Esse você é o está time. mais chique, PVC. Olha só, o negócio está só crescendo aqui, gente. Tem uma prancheta, tem outro monitor ali que também tem uma prancheta, está em todos os lugares. Bora lá, PVC. O time jogava assim, atacando, tá? Esse é o time de 23. Logicamente, é a mesma coisa. São 3, 4, 1, 2, 3, 2, 5, porque fica Richard Rios, Zé Rafael, sobe o Mike, sobe o Piquerez. Era assim que jogava. Mas esse time tinha, de 2020, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Mike, Veiga, Breno Lopes. 7. Pega o time de agora. A lógica do time é a mesma, a movimentação é diferente. Quando você tem Henrique e Breno Lopes, você tem Vitor Roque aqui, você tem Murilo e Mikael. Mikael tá fazendo cobertura no Murilo o tempo inteiro. O Murilo nunca tinha jogado um jogo pelo lado direito no Brasil, nem no Cruzeiro, nem no Palmeiras. Só no Tá jogando Locomotivo. lado direito. Só no Locomotivo. O que está acontecendo? Ele sai para dar o bote, dá o bote forte, sobra nas costas dele e do Mike, vem o Mikael cobrir com o pé esquerdo do lado direito. E não está funcionando, porque o Mikael não conseguiu achar ainda o tom de dar o bote e deixar obrigar o jogador a ir para a linha de fundo. Vai para o meu pé direito. Não, ele puxa para o pé esquerdo o tempo inteiro. Tem uma diferença de cobertura. O Mike era para ser o Marcos Rocha, que vinha se mostrando o líder do time no começo do ano. O Mike jogando de terceiro homem. O Mike não jogava de terceiro homem. Não jogava. O Mike, quando jogava de terceiro na saída de jogo, era o Marcos Rocha. O Mike está jogando uma função diferente do que ele tinha. O Richard Rios, cara, o Richard Rios não pode ser o líder do time. Não pode ser o Richard, ele pode ser o Van Gogh do Palmeiras. Mas não pode ser toda jogada uma pintura. Não dá para ser assim. Todo lance tem que ter uma letra. O Lucas Evangelista começou ontem. Então você tem um time que o Rios foi titular na reta de chegada do Brasileiro de 23. Mas era um jogador que tinha acabado de entrar no time. Estevão pela direita, Piquerez pela esquerda. O Facundo Torres não tem conseguido se achar ainda nesse tom. Embora ele tenha feito o passe, por exemplo, o Vitor Roque sofreu o pênalti em Itaquera. O pênalti do Félix Torres. E o Veiga está no momento de oscilação. Eu não acho que tem que tirar o Veiga do time. O desenho do time, a rota de ataque, para dizer o que o Abel falou ontem, continua sendo a mesma tentativa. Mas o acabamento, a textura final, ela não está equilibrada. Porque o time está completamente desequilibrado nas peças que não se conhecem. É uma equipe nova. Fala, Danilo, você acha que vai ter uma parte da torcida também agora dando um voto de confiança, vamos dizer assim, para o Abel? O que você acha? Tem um ponto importante que a gente tem que observar nesse Palmeiras. O Palmeiras é um time de grande sucesso financeiro, grande sucesso nos últimos tempos de títulos. Virou uma referência para muitos em relação à reconstrução que o Palmeiras passou e tal. E a Leila, ela é uma dirigente com muito sucesso também, tem vários acertos, né? Várias medidas que a gente vê, luta contra racismo, o controle financeiro dela. Só que tem uma questão, e que o Abel ele talvez tenha entrado junto nessa, que é a dificuldade de reconhecer erros, dificuldade de dar um passo atrás. A Leila ela tem uma dificuldade gigantesca de ouvir críticas, mesmo que as críticas mais educadas, não aquelas críticas com gritos, com xingamentos, pedindo a cabeça. Isso aí eu também não considero. Eu vejo esse tipo de crítica de torcedor, influenciador, jornalista e falo, não, isso aí não adianta. O cara se esgoelando na frente da câmera, para mim, não funciona muito bem. Mas ela tem dificuldade até quando a crítica ela é bem feita, construtiva, embasada. E o Abel, muitas vezes, ele flerta com isso também. E eu acho que o momento do Palmeiras é o momento de os dois, a Leila, o Abel, o Palmeiras como instituição, o Palmeiras dar um passo atrás e entender que sim, é um time de sucesso, é um time que tem muito dinheiro, é um time muito organizado, mas que é um time que pode errar e que erra e que é natural que erre. E eu acho que o Abel ele precisa dar esse passo. Você vê na coletiva, ele
cita, ele reconhece que o Palmeiras está abaixo, ele fala sobre as rotas que o Palmeiras pode criar, ele fala sobre a falta de criatividade de alguns jogadores, ele entende que o Palmeiras precisa melhorar, mas junto com isso ele parece que ele não quer cair sem atirar, então ele cai atirando e não é hora, é hora do Palmeiras como um todo ficar mais calmo, entender que está num momento de reconstrução, ser claro com a sua torcida também, falar, ó, estamos passando por um momento de turbulência aqui porque a gente está reconstruindo. E eu acho que com esse discurso é muito mais fácil o torcedor comprar briga junto do que ficar nessa guerra de procurar adversário, de procurar inimigo. Então eu acho que o Palmeiras precisa dar uma remanejada nessa rota na hora de conversar com a sua torcida sobre o momento vivido. Porque é natural, como a gente está falando aqui, é natural que o Palmeiras passe por essas dificuldades. Mas não adianta ficar lá no corner, com a guarda erguida, procurando briga. Não adianta, não é esse o momento para mim. O Palmeiras precisa repensar esse jeito de conversar com a sua torcida. O pedido de desculpas pode ser uma trégua, pode pôr uma água na fervura, mas vai precisar entregar em campo. E talvez, no fim das contas, né, o motivo central ou o motivo oculto dessa treta Abel-torcida é que o time ainda não respondeu ao que a torcida espera esse ano, né? Sem jogar bola, talvez não adiante nada. Com certeza. Aliás, ele reclamou que a torcida do Botafogo gritou é campeão e a do Palmeiras não grita. Bom, a do Botafogo tem motivo para gritar é campeão porque ela é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. O Palmeiras, neste momento, não é campeão de nada. Rigorosamente nada. Ele ainda era campeão paulista até o final da Campeonato Paulista desse ano, mas perdeu. Então ele não tem, como no ano passado ele também só ganhou o Paulista, ele no atual momento, ele não é campeão de coisa nenhuma. Então, meu caro Abel, você pediu gritar campeão na hora errada, né? Na pior hora. Na verdade, eu acho que o Abel, se olhar bem todas as entrevistas dele, ele sempre vai fazer um pedido de desculpa. Toda entrevista do Abel tem motivo para um pedido de desculpa posterior, né? Porque ele realmente é um reclamão, quanto mais, é uma coisa bastante complicada. E sobre o Palmeiras, eu acho que é compreensível que o Abel esteja tendo uma certa dificuldade para remontar esse time, já que mudou muito, mas mudou para melhor. Chegaram o Facundo Torres, chegou o Vitor Roque, chegou uma porção de gente, Murilo, tá? E agora o Lucas Evangelista. O Abel tem que rapidamente montar esse time, né? Porque ele tem, neste instante, uma equipe superior à que foi do ano passado. Essa é a questão. Vou passar a bola para o Arnaldo, mas vamos colocar na tela o seguinte, que o Palmeiras, uma reportagem que está aqui no UOL, o Palmeiras terminou o jogo contra o Botafogo com um, abre aspas, novo time. Né? Aquele time bicampeão brasileiro do Palmeiras de 23 teve mudanças significativas, né? Alguns jogadores como o Zé Rafael, Rony, já não estão lá, mas no elenco. Olha aí, esse é o time do Palmeiras contra o Botafogo. O Everton, Giai, Bruno Fux, Micael Piquerez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Emiliano Martínez, Estevão, Flaco Lopes e Facundo Torres. Sem contar o Vitor Roque, né, que começou jogando e foi substituído, e o Paulinho, que ainda nem estreou. Coloca agora na tela o Palmeiras de 2023, para a gente ver a diferença. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Rafael Veiga, Richard Rios e Rafael, Rony, Hendrick e Breno Lopes. Ô Arnaldo, você vem falando que o sarrafo palmeirense estará muito alto porque o Palmeiras tem hoje talvez o melhor time e elenco que o Abel já teve desde que ele chegou. E isso está nesse bolo dessas críticas e tudo mais, certo? Eu acho que é essa a diferença dos elencos anteriores do Abel. O Palmeiras é o clube que mais investiu, tem a simbólica contratação do Vitor Roque, a mais cara da história do futebol brasileiro, sendo que o Paulinho vem em terceiro lugar. Paulinho ainda não jogou, é verdade. Tem a questão que o Renato apontou, sim, é importante. Qualquer time agora, nessa circunstância, não tem mais semana livre de treino, é só em jogos, então ele tem que fazer o time jogar, ou esse novo time atuar com a sequência de partidas e não exatamente com treinamentos. Então, tem esses obstáculos. Agora, evidentemente, assim como foi o Botafogo no ano passado, e o Flamengo era até então, quando você tem o maior investimento do futebol, os jogadores melhores, os jogadores mais caros,
as atenções estão voltadas sobre vocês. Então, o Botafogo, que nós estamos vendo atacando o Palmeiras aí no Allianz Parque, o ano passado era assim, o time que contratou o Luiz Henrique, o Almada, e tem maior folha de pagamento do país, tem que ser campeão. E foi. E aí a torcida grita, é campeão. Esse ano o Palmeiras tem que ser campeão, não do Paulista, tem que ser campeão dos principais torneios pelo investimento que fez. Né? Investiu bem mais do que o Flamengo, bem mais, e investiu mais que o Botafogo também. E acho que essa situação, as deslizadas, como o Danilo falou, ou as estriladas do Abel depois que não ganha um jogo, elas tendem a ficar maiores se os resultados não vierem, porque eu sinto a autocobrança do Abel. E quando ele chega nesse estado, ele explana e trata as outras pessoas mal, com agressividade, ele se alimenta do conflito, né, uma característica dele. E esse ano, ele não vai poder usar uma expressão que ele usou muito nos anos anteriores. Os outros têm mais condições do que eu faço, o nosso time faz mais com menos. Agora quem tem mais é ele. Eu acho que essa é a grande diferença em relação às temporadas passadas. Né? E aí, em relação ao pedido de desculpas, acho que o Danilo conhece mais do que a gente, mas eu me julgo conhecedor da comunidade palmeirense. O Abel foi um dos poucos a entender rapidamente como funciona o humor do palmeirense. E o discurso nós contra todos, inimigos imaginários, arbitragem, clubes mais ricos, tal, o palmeirense adora isso, adora a trincheira, né? E às vezes a Leila também utiliza esse discurso, esse conflito. O palmeirense gosta do conflito. Agora, uma coisa é imperdoável para o palmeirense, se colocar acima do clube. A entrevista do Abel lembrou de alguma forma aquela entrevista da Leila em que ela fala que antes da Crefisa e da gestão dela, o Palmeiras era nada, ou o Palmeiras era pouco. Aquilo causou o maior rebuliço da história do Palmeiras, e ela teve que se retratar, né? Essa entrevista do Abel, nesse âmbito mais esportivo, tem a mesma conotação. É como se ele fosse maior do que a torcida do Palmeiras, como disse o Danilo. Isso é imperdoável, o Palmeiras não aceita. Então, eu achei o pedido de desculpas completamente necessário. Demorou, só chegou na noite de segunda-feira, assim, 24 horas depois do jogo. Mas eu achei desta vez, eu acho que ele em vez de se esquivar e deixar para a próxima, ele se posicionar na rede social e pedir desculpas com sinceridade, porque isso só afasta o torcedor do Palmeiras, né? Bora fechar o vídeo para descartar uma especulação maluca que surgiu nas redes sociais nas últimas horas, dando conta de que Rafael Veiga poderia ser novidade no Flamengo na metade do ano, que o rubro-negro busca mais um meio atacante que possa jogar ao lado do Arrascaeta ou eventualmente até substituir o uruguaio. Isso é verdade, confere. Vários nomes têm sido especulados, inclusive recentemente. O Andréas Pereira é um alvo, sim. Jogador do Fulham, cujo contrato se encerra em junho de 2026, ele já deixou bem claro que não vai renovar seu contrato com o clube inglês para tentar retornar o mais breve possível ao Flamengo. Mas, a partir daí, outras possibilidades e nomes têm surgido. Matheus Pereira foi uma alternativa debatida entre Cruzeiro e Flamengo no início dessa temporada, mas quando o Cruzeiro condicionou a saída do Matheus Pereira à chegada do Luiz Araújo, o Flamengo descartou o negócio. Falaram mais recentemente em Raul Lazer, meio atacante argentino contratado por 11 milhões de euros pelo Santos. O Flamengo nega qualquer negociação pelo Raul Lazer. Em relação ao Rafael Veiga, na manhã dessa terça-feira entrei em contato com um dirigente rubro-negro importante do departamento de futebol e questionei a respeito de de Rafael Veiga. E a resposta foi de que não há nenhum contato, sondagem ou interesse do Flamengo. Essa pessoa ainda deu a entender que ainda que o Flamengo quisesse, a chance de o Palmeiras fazer negócio justamente com o grande rival era praticamente zero. Como tem sido de praxe, Palmeiras e Flamengo se tornaram os grandes concorrentes a títulos no futebol brasileiro e têm evitado fazer negócios entre si. Só para completar, importante lembrar que o André Cury, representante do Veiga, admitiu recentemente um acordo com a presidente Leila para que ele seja vendido na metade do ano. Mas esse acordo, que é verbal,
prevê a saída do Veiga para o exterior e não para outro clube de futebol no Brasil. Veiga, que está avaliado em 16 milhões de euros e soma na atual temporada 15 jogos, 2 gols e 6 assistências. Só para completar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira pediu desculpas à torcida do Palmeiras depois de criticá-la. No domingo, com um empate em 0-0 diante do Botafogo, o Abel citou torcedores do Botafogo que gritavam "é campeão" e disse que os torcedores do Palmeiras não tinham esse hábito. Ele percebeu que a repercussão foi extremamente negativa entre torcedores alviverdes e disse o seguinte, abre aspas, tive uma fala que não faz jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que eu disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de domingo. Sou e serei sempre grato, fecha aspas. A saideira sobre o Palmeiras, Paulinho participou de parte do treino com bola no Verdão e acelerou o seu processo de retorno. Não dá para imaginá-lo tão cedo, mas até o fim do mês a tendência é que o Paulinho estreie com a camisa alviverde. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!